Pronto, a partir de agora, essa aula está sendo gravada. Primeiramente, eu vou passar aqui o trabalho para. Vou passar o trabalho, que vai ser, eu creio eu, a P1 de vocês, com relação a esse assunto que nós estamos estudando agora, que é República Populista. Tá certo? São os presidentes durante essa República Populista. Aí vocês podem se orientar na questão das datas, que vai com o fim do governo Vargas, que é em 1945, até 1964. O nome do assunto é República Populista. O nome do assunto é República Populista. Tá certo? O período 1945 a 1964. Tá certo? O trabalho. Trabalho de história. República populista. Aí o período 1945, que é o fim da primeira fase do governo Vargas, até 1964, que é antes do regime militar. Certo? Então, trabalho de história, República Populista. Esse é o assunto que vocês estão vendo agora. Então, oi? Vocês vão fazer um resumo de cada governo. Tá certo? Por exemplo, vocês não vão falar da saída de Vargas. Eu não quero a saída de Vargas. Vocês estão escutando, Felipe? Estão escutando em casa? Estão escutando? Vocês estão escutando? Sim, pode falar. Pronto. Então, República Populista. Eu não quero que vocês falem da saída de Vargas. Não se preocupe. Vocês começam a falar de Dutra. Não, vocês vão falar de cada um. Um resumo de cada um. Vocês não vão falar sobre, por exemplo, os principais pontos de cada um. Por exemplo, Juscelino Kubitschek, o maior feito dele é a Constituição de Brasília. Tá certo? Então, o Brasil, imagina você construir uma cidade no meio do nada, que era no meio do nada, no Planalto Central, e ali ele criar uma cidade. Então, foi um derrame de dinheiro, verbas superfaturadas, foi complicado demais. Então, o Brasil, que tinha uma dívida monstruosa, piorou. Então, vocês vão fazer um resumo de cada presidente. Por exemplo, começando com o Dutra, então, Dutra, já estudando Dutra, a segunda fase de Vargas, o que marca essa segunda fase? Uma crise política muito grande, que vai culminar no seu suicídio. Tá certo? Aí, depois você vai ter JK, você vai ter Jânio Quadros e João Goulart. Tá certo? Então, vocês vão fazer um resumo de cada presidente, cada período. Quando começou, vocês colocam o nome dele. Vocês colocam o nome do presidente, o período que ele ficou no governo. Tá certo? Alguma dúvida? Vocês vão fazer um resumo de cada presidente durante esse período. 1945, lembrando, não vai falar de Vargas, da saída dele. Já vai falar de Dutra. Tá certo? De Dutra até 64. Até João Goulart. Lembrando, você não vai fazer um resumo de todos os presidentes, não. É do período de 1945 até 1964. Tá certo? Entendeu? A data. A entrega. Hoje é hoje.
Fala. E como é que a gente vai A data fazer da para entrega, 7/12. Oi? Como é que a gente que está em casa vai fazer para lhe entregar? Provavelmente vocês vão passar na escola, deixar, ou em folha de papel cortado, né? Em folha de papel, em um caderno. Misericórdia. Já vai aquele papel guardanapo? Não, não. Folha de papel cortado. Assim, para vocês, o ideal era digitado. Mas como, assim, tem gente que não tem acesso, assim, para evitar, não, eu queria um padrão. Para evitar, uns entregam, não foi papel cortado, aí todo mundo vai ter acesso, tá certo? Quem está em casa, vou ver com a direção, e vocês podem mandar para o meu e-mail, tá certo? Se é possível, para quem está em casa, bom dia, mandar para o meu e-mail, tá certo? Então, eu vou ver essa. Quem está em casa vai fazer ditado, só que no celular. Isso é lá no computador. Tem como pensar também. Não é com você não, é aqui. Chegou uma pessoa aqui, aí estão eufóricos, porque alguém chegou aqui. Eu acho que você não sabe o que se trata. Então, pronto. Certo? Então, vamos lá. O assunto, já passei. A data de entrega, 7/12. A data de entrega, 7/12. Não sei se vai ser pessoalmente, vocês passam aqui para entregar esse trabalho, ou via manda e-mail. Ok? Aí fica fácil. Por exemplo, se alguém mora próximo e tem contato direto, manda para essa pessoa, certo? Mas é a primeira nota de vocês, da terceira unidade. Ok? Pronto. Entenderam que está em casa? Sim, sim. Entenderam? Pronto. Pronto. Então, vamos nessa. Página 64, por favor. Ó, se não se controlar, vai sair. Certo? Vocês não é uma novidade para vocês. Não está sendo uma novidade para vocês. Tá certo? Então, se não controlar, vai sair até se recompor. Depois ri, depois brinca, mas não, agora não. Parou. Página 43. Página 40. Oi? Basicamente não, né? Você já está no finalzinho e já fez a primeira questão. O governo Dutra foi um fiasco econômico, tá certo? Deixou vários problemas financeiros para o Brasil. Alguém quer participar aqui? Alguém? Vários problemas financeiros. Bom dia, João. Vários problemas financeiros para o Brasil. Então, isso favoreceu muito o retorno. Isso favoreceu muito o retorno de Getúlio Vargas. É isso que a gente vai ver agora. A gente já viu essa questão da página. Então, página 44 agora. Tem uma pergunta que era pessoal. A segunda questão. Na sua opinião, para um país em desenvolvimento como é o nosso, é melhor uma política nacionalista ou de alinhamento com países estrangeiros? Discuta sobre isso com os colegas do professor. Basicamente é o seguinte: é futuro para um país ele proteger, é futuro para o país, assim, qual o melhor economicamente? Ele proteger o mercado interno, do tipo, proteger os seus trabalhadores,
Ou, ou ele é melhor economicamente ele abrir as portas para empresas estrangeiras? Eu acho que é, porque vai ajudar nisso. Pronto. Então, literalmente, essa questão trata sobre isso. Então, na sua opinião, é melhor um governo proteger a produção interna, do tipo, os produtos que é produzido no Brasil, eles, literalmente, eles recebem um tipo de proteção do governo, não proibindo a entrada, não proibindo, não, proibindo a entrada de produtos importados, ou o contrário, ou você abrir o mercado, tá certo, nacional, para as indústrias estrangeiras. Então, literalmente, essa segunda questão é essa. É uma pergunta com resposta pessoal. Aí, era uma discussão muito grande nesse período, porque existiam dois grupos. Um que queria a proteção do mercado interno, as empresas serem empresas nacionais. Outro queria abrir o comércio brasileiro para empresas estrangeiras. Eles recebiam alguns nomes. Tá aí essa primeira parte, ó. De maneira distinta, entre 1937 a 1955, segundo o governo foi marcado pela forte e constante oposição. Foi um mandato conflituoso entre os que apoiavam o nacionalismo. Nacionalismo é isso, as empresas sendo nacionais. Por exemplo, é nesse período de Getúlio Vargas, no segundo governo de Getúlio Vargas, que é criada a Petrobras. Tá certo? Então, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, é criado a Petrobras. Aí você assim, mas Jorge, que massa. É, mas só que o problema todo, sabe o que acontece? É porque cria-se um monopólio. O que é o monopólio? Monopólio é uma única empresa que tem o controle de todo o mercado. Aí você assim, mas qual é a vantagem dessa empresa? Ah, essa empresa ela é nacional. Massa. Mas qual é o problema todo? Você não tem com quem a outra pessoa comprar. Não tem como, não há uma competição. Então não há uma disputa comercial. Daí você acaba o quê? Morrendo. Você acaba morrendo com os preços daquela única empresa. Por exemplo, a Petrobras é a única empresa que recebe autorização para a exploração e refino de petróleo nacional. Os Correios e Telégrafos é a única empresa responsável por entrega, tá certo, aqui no Brasil. Então você assim, mas é bom porque são empresas nacionais, sim, mas elas podem oferecer um preço muito alto, porque é um monopólio, não tem outra empresa, ou então exercer um serviço de má qualidade. Por exemplo, quem já viu aqui vários filmagens de trabalhadores dos Correios pegando as caixas e jogando assim. Aí tá lá teu iPhone comprado na Black Friday, teu Play 4 comprado pela internet, que demora uma eternidade para chegar, jogado de qualquer jeito. Então, chega já chega com algum tipo de problema. Mas aí é no envio. No envio. Porque o trabalho. Você vai reclamar com quem? Porque é a única empresa. Você vai enviar com quem? Porque é a única empresa que possa fazer isso. Tá certo? Tem lá, ó, que apoiavam o nacionalismo e os que desejavam abertura para o capital estrangeiro, que era chamado de entreguistas. Olha o nome. Entreguista. De entregar o comércio brasileiro para empresas estrangeiras. Tá certo? Então, há um problema muito sério nisso. Aí você assim, mas, Jorge, a China trabalha desse jeito. Mas a China é completamente diferente. A China, ela é bombardeada por empresas estrangeiras, porque a mão de obra lá é muito barata. Oi, amor. Licença. Olha, explica uma coisa a gente Fala. aqui, que tá a maior guerra ali no chat. Que a gente tá na dúvida se é para entregar o trabalho no papel pautado na escola ou se é para enviar por e-mail.
Meu Deus. Tá uma luta. Que- Por enquanto, é para então. Vocês não escutam? Foi porque eu não estava na Ah, sala, tá. não. Ah, tá. Ah, tá. Tá Aí me certo. Então vamos disseram, lá, mas de não explicaram novo. direito. João, a gente Tá explicou certo, de direito novo. Então sim, a gente fala, explicou um monte de vez. calma. Na próxima vez, eu nunca vi ninguém digitando mais no chat, não tem necessidade. Qualquer dúvida, pergunta a mim. Quem chegou? Qual é a página? Estamos na 44. Sobre o trabalho de história, tem lá a minha digitação. Novamente, República Populista, são os presidentes. A partir de Dutra até João Goulart, tá certo? Então está lá. A data de entrega, 7/12. Outra coisa também, o que mesmo que eu falei? Só isso mesmo. E com relação à dúvida, quem não está indo para a sala de aula, por enquanto, em folha de papel pautado, por enquanto, em folha de papel pautado, entregue na escola. Entregue a mim. Eu vou falar com a direção. Eu vou pedir à direção se pode ter a possibilidade de vocês mandarem por e-mail. Mas isso aí não tem nada certo. Deu para entender até agora? João? Sim, deu para entender. Pronto, tá É para certo. pesquisar dos presidentes Certo. de Dutra até João Goulart, né? Isso. Beleza, Tá então. certo? Pronto. Então, a partir de agora, eu não quero ninguém digitando mais. Para falar sobre Qualquer cada um deles, né? dúvida, fazer um resumo de cada um deles. Então, Beleza, então. Dutra, os tópicos principais de cada governo, o que eles fizeram. Então, Dutra, aí você vai ter a sequência, Vargas, que nós estamos estudando. É como o que marcou cada governo. Tá certo? Por exemplo, o segundo governo de Vargas, ele é marcado por isso, por essa questão da luta, a criação da Petrobras, e termina com seu suicídio. Depois, JK, Juscelino Kubitschek, o que marca o governo de Juscelino Kubitschek? A construção de Brasília. Tá certo? Então, gente, são tópicos que eu vou falar a partir de agora. Certo? Beleza, entendi. Então, vamos lá. Página 44. Página 44. Tem uma questão lá, que essa questão ela é uma questão aberta. Tá certo? Então, pronto, vocês podem colocar essa parte aqui. A morte de Vargas. Na página 44 está falando sobre isso. Ele criou a Petrobras, mas só que havia uma questão política muito séria no Brasil durante esse período, tá certo? E principalmente, ele tinha um opositor muito ferrenho, que era dono de um jornal. Essa pessoa, ele era dono de um jornal. O nome do jornal é Tribuna da Imprensa, que era no Rio de Janeiro. O nome dessa pessoa era Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele era muito contrário à questão de Vargas. Ele era muito contrário. Vargas, ele era literalmente uma pessoa populista. Para vocês terem uma ideia, Vargas, ele aumentou o salário mínimo em 100%. Vargas, ele era muito... Então, todas as medidas que Vargas tomava para a população, não é... Aí você diz, mas Jorge aumentou o salário? Sim, mas aí não é só em benefício da população, era em benefício próprio, de ter um apoio político desse. Só que isso vai culminar com um atentado que Carlos Lacerda ele vai sofrer. Carlos Lacerda, esse opositor de Getúlio Vargas, uma pessoa que criticava bastante Getúlio Vargas, ele vai sofrer um atentado. O acusado é um segurança de Vargas. O acusado é um segurança de Vargas. Esse tiro vai bater no pé de Carlos Lacerda. Tem foto de Carlos Lacerda sendo carregado com a perna enfaixada. Aí tem uma frase, Não, vê só. Isso aí Carlos Lacerda é uma pessoa muito contrária, uma pessoa muito crítica do governo de Getúlio Vargas. O segurança de Getúlio Vargas, ninguém sabe se foi amando de Getúlio Vargas ou não. Mas o segurança particular de Getúlio Vargas vai atirar
vai atirar em Carla Lacerda, nesse opositor de Getúlio Vargas. Tem uma frase de Getúlio Vargas que diz assim: esse governo, esse tiro bateu no pé de Carla Lacerda, está mais acertando no governo. Deu para entender? Porque assim, imagina, o presidente, não se sabe se Getúlio Vargas mandou ou não atirar em Carla Lacerda. Não se sabe. Tá certo? Se não se sabe. Porém, automaticamente, se um segurança, é só uma questão de lógica, se um segurança, seu particular, atira em um opositor seu, automaticamente, na questão de lógica, automaticamente, quem será o culpado dessa história? O mandante dessa história, desse atentado? Foi o presidente. E isso vai culminar um desgaste muito grande no governo de Getúlio Vargas, que vai chegar ao ponto que a pressão vai ser tão forte que no dia 24 de agosto de 1954 ele comete o suicídio. Tá certo? Então, há uma comoção, para vocês terem uma ideia, na página 44, abre aí na 44, tem lá uma foto de uma multidão, tá certo? Fazendo uma festa, nada. É assim, para vocês terem uma ideia, Carla Lacerda, o jogo virou, literalmente. Vamos lá. É fácil você ser levado por uma emoção. Carla Lacerda recebe um tiro, não é isso? Quem é o culpado, entre aspas? Getúlio Vargas. E isso vai desgastar o governo de Getúlio Vargas. O problema todo é que Vargas ele não vai sair. O governo está desgastado? Sim. Mas Getúlio Vargas não vai sair. Ele vai cometer o suicídio. Quando ele comete o suicídio, quem vai ser o culpado pelo suicídio dele? Oi? Sim, Carla Lacerda. É basicamente o seguinte, para vocês compreenderem o contexto. É como se alguém sofresse muita pressão, tá certo? O seu opositor é muito ferrenho, começa a xingamento. Por que tem muito disso? Esse segurança particular dele vai dar um tiro, vai bater na perna. Claro que vai vincular o mandante desse atentado o presidente, Getúlio Vargas. Carla Lacerda pediu bater na perna, mas é um absurdo o segurança de um presidente atirar, matar. E certamente ela atirou para matar, só que pegou na perna. O cara é rio de mim. Aí, o desgaste vai ser muito grande no governo de Getúlio Vargas. A pressão vai ser muito grande. Só que Vargas, ele não vai sair. Ele não vai sair. Ele não vai deixar a presidência. Ele não deixa a presidência com vida. Ele vai, comete suicídio. Automaticamente, aquela pressão exercida por Carla Lacerda vai ser, literalmente, culpado, virado para ele, contra ele. Então, ele vai ser, vamos dizer assim, a pessoa que entrou tanto na mente do presidente, uma pessoa que criticou tanto o governo, o presidente, que vai levar o presidente a fazer o quê? Suicídio. Depois disso, Carla Lacerda nunca mais, depois do suicídio de Getúlio Vargas, Carla Lacerda é a morte política dele. E ele estava tentando ser presidente da República. Vai ser a morte política dele. Portanto, porque assim, ele está vinculado com a pessoa que forçou tanto. Não, mas a questão toda, a imagem dele está sendo vinculada de uma pessoa que forçou tanto Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas ele vai até cometer o suicídio. Na página 45, abra aí, por favor. Página 45. Tem lá um QR Code, tá certo? Que é uma carta deixada por Getúlio Vargas. Uma carta deixada por Getúlio Vargas. Essa carta é nome de Carta Testamento. É onde ele fala, né, literalmente, a despedida dele, os motivos dele de ter cometido o suicídio, tá certo? Então, os motivos dele, literalmente, ele escreve na carta. Isso aí essa carta, quando ela é divulgada, vai ser gerada uma comoção
tão grande. E principalmente, quem vai ser o culpado do suicídio, como se tivesse Carla Lacerda. Ele vai ser o culpado. E vai entrar a morte política dele aqui na Lacerda. Oi? Literalmente a morte política de Carlos Lacerda. Não é que ele se sentiu culpado, é que o povo culpou ele. Não é que Carlos Lacerda se sentiu culpado. Tá certo? Ele era um crítico do governo. É que o povo associou o suicídio a quem? A ele. Aí começaram a pressionar. Não me impressionante. Não teve ninguém para apoiar ele. Não teria ninguém para apoiar ele. Tá certo? Não teve ninguém para apoiar ele. Aline, bom dia. Página 45. Nessa página 45 tem um trecho da Carta Testamento de Getúlio Vargas, esse texto em verde, né? Que eu acho interessante essa última parte, tá certo? Ele vê o que ele escreve. Lutei contra a última parte. Lutei contra a expoliação do Brasil. O que é expoliação? É não deixar o Brasil não deixar o Brasil ser devastado por empresas estrangeiras. Do tipo, eu lutei pelo nacionalismo, eu lutei pelo Brasil, não deixando que o Brasil seja literalmente roubado por empresas estrangeiras. Então, eu lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, não deixando que o povo também fosse explorado. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Eu vos dei minha vida a Jesus Cristo. Está entendendo? Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Aí é o que fecha a parte histórica de Getúlio Vargas. Saio da vida para entrar na história. Saio da vida, assim, eu, como um professor de história, vi ter seu nome gravado na história. É algo impressionante. Saio da vida para entrar na história. Já imaginou você ter seu nome? Algumas pessoas falam que você quer ser lembrado após a sua morte, você tem que fazer 3 coisas. Escrever um livro, ter um filho, ou plantar uma árvore. Como assim? Por que isso? É porque você vai ser lembrado após a sua morte. Tá certo? Então você escreve um livro. Quantos autores de livro de 2000 anos atrás você ainda lê? Platão, 2.500, 2.300 anos. Então, você sai da vida para entrar para a história, é algo impressionante. Por exemplo mesmo, Júlio César. 2.000 anos de história. É estudado até os dias de hoje. Vamos dizer um político. Tá certo? Aí, ó, na página 45, aí tem lá uma pergunta. Essa carta tem um forte apelo simbólico, ao mesmo tempo em que representa o resumo de um legado político. Expresse sua opinião sobre ela e comente a frase. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar para a história. É uma pergunta, vamos dizer assim, com resposta pessoal. Tá certo? Então, o que você tem? Eu estou explicando sobre isso. Basicamente, eu já estou passando a resposta para vocês. Tá certo? O que é você ter seu nome? Qual a importância de ter seu nome? O seu nome. Já imaginou daqui a 100 anos, se você fez algo em seu nome, ser lembrado daqui a 100
200 anos. Para mim, não vai mudar nada agora para Oxe, nem vai existir ninguém. Não existe ninguém mais. Não, mas aí onde entra é ter seu nome, é seu legado. Coloca na sua cabeça. É porque infelizmente, para a gente brasileiro, para nós brasileiros, para nós brasileiros, essa questão de ter um nome não é tão importante. Essa pessoa de ter um nome não é tão importante, porque assim, infelizmente nós temos uma história bastante medíocre ainda, infelizmente. Nós temos uma história bastante medíocre. Mas já imaginou você ter um nome? Por exemplo, na Inglaterra, o teu sobrenome, a sua família, teu sobrenome, é mais importante do que o teu próprio nome. O teu sobrenome é mais importante do que o teu próprio nome. Então, veja... que muitas vezes eles chamam a pessoa pelo sobrenome, né? Isso mesmo, só os íntimos chamam. Nos Estados Unidos acontece muito isso. Você é conhecido pelo seu sobrenome, o nome, o legado da sua família. Tá certo? Isso é tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Imagina, uma família complicada. Mesmo que você seja uma pessoa honesta, ninguém vai querer saber. Porque o nome da tua família está jogado na lama. Por isso que tem esse negócio. Eu vou desonrar minha família. Ou vou honrar você ter o seu nome da sua família. Tá certo? Vamos lá. Após a morte de Getúlio Vargas, quem assumiu foi o vice-presidente. Observação. Não precisa falar sobre Café Filho. Estão escutando? Não precisa falar de Café Filho. Tá certo? Ele foi literalmente o mandato tampão. Literalmente, ele deu continuidade às obras de Getúlio Vargas. Isso, mas bem que Temer fez até algumas reformas que marcaram a história. Por exemplo, a reforma da Previdência foi durante, é algo impressionante. Veja que você disse, mas isso vai ser importante. É importante, tá certo? Mas é comparado isso. O propósito de comparar está perfeito, a comparação. Então, não precisa. Jorge, então, quais são os presidentes que eu vou falar nesse trabalho? Os eleitos. Tá certo? Os presidentes eleitos. Ele não vai ser eleito, porém, como ele vai ser o último, você vai falar sobre ele. Então, quais são os presidentes que vocês vão falar? Vocês vão falar de Dutra. Agora, na página 46, JK, Juscelino Kubitschek. Depois, vocês vão falar de Jânio Quadros e João Goulart. Esses são os presidentes que vocês vão falar. Esses 4 presidentes. Certo? E lembrando, incluindo Getúlio Vargas, devido ao seu segundo mandato. Qualquer dúvida, vocês fazem pergunta no direct, tá certo? No Instagram. Se vocês tiverem dúvida de novo. Então, pessoas que estão chegando agora, eu vou repetir de novo como é que é o trabalho, como vocês vão falar, o que vão falar, certo? Fala sobre a eleição e o governo de Juscelino Kubitschek. A eleição e o governo de Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele teve um plano de metas. De que se trata esse plano de metas? Literalmente, ele criou um projeto de dizer que o Brasil ia crescer 50 anos em 5. O Brasil ia crescer 50. O Brasil ia se modernizar de uma forma que ia se passar 50 anos em 5. Por que 5? Porque o presidente, naquele período, passava 5 anos. É o plano de meta. Muitas empresas de automóveis, elas chegaram no Brasil durante o governo de
Juscelino Kubitschek. Aqui não tinha GM, que é a General Motors, a Volkswagen, ela vai ser criada aqui. Pra vocês terem uma ideia, Juscelino Kubitschek, ele vai criar muitas estradas no Brasil. Por que vai criar estradas no Brasil? Não só isso. Por que vai ser criado isso? Porque ele vai criar estradas no Brasil? Para abrigar o quê? Abrigar não é a palavra certa, mas para desenvolver a indústria de carros. Porque o carro vai andar. Não tinha asfalto. Não tem asfalto. Imagina, se hoje já é difícil. Se hoje já é difícil, quanto mais nesse período. Então, é nesse governo, no governo de Juscelino Kubitschek, JK, Mineiro, que várias empresas de automóveis vão se instalar aqui no Brasil, como a Ford, a GM, General Motors, a questão da Volkswagen. Oi? Nada, isso foi um dia desse, para a história, um dia desse. Isso foi em 56. As primeiras indústrias de carro, José, o Brasil está atrasado com relação à tecnologia, independente, assim, comparado com outros países, entre 150 a 200 anos. O Brasil está atrasado com relação à tecnologia, 150 a 200 anos. Vocês têm uma noção, as primeiras empresas de automóveis vão chegar aqui no Brasil em 56. Aí vocês vão dizer assim, é muito tempo. Não é não. A idade dos avós de vocês, provavelmente. A idade dos avós de vocês. Ou muito menos. Então, 1956 para a história não é nada. Por isso que o Brasil... Vamos lá. Com relação a carros, algumas pessoas não entendem muito. Aqui, se você for comprar um carro, se você quiser um determinado tipo de cor no carro, você vai pagar R$1.000 a mais. Se você for comprar ele 4 portas, R$1.000 a mais. Então, tudo que um carro diferenciado tem, vai aumentando o preço. Então, se um carro de entrada for 45 mil, no final vai sair por 55, R$10.000 a mais. Vai sendo colocado isso a mais. Já nos Estados Unidos, não. Qualquer carro, ele já sai com aquela configuração. É como se fosse algo básico. Por que estás falando isso? Por que eu estou falando isso? É porque, infelizmente, devido a essa questão de proteção, a indústria nacional, ela está muito atrasada. E vocês, compramos algo muito caro, ou, se não for muito caro, é de baixa qualidade, devido a essa proteção da indústria nacional. Não sei se vocês são amantes do iPhone. Não sei se vocês são amantes do iPhone. Você sabe quanto é o preço do iPhone 12 que está chegando aqui no Brasil? R$12.000. Pô, é sério. $1. Então, vamos lá. R$12.000 em um telefone. Isso é comprar uma moto. Oi? Não tem, assim, aí onde entra? Devido a essa proteção, aí o Juscelino Kubitschek começou a implementar aqui a industrialização. Só que essa industrialização no Brasil ainda está engatinhando. Poucas empresas de tecnologias são instaladas aqui no Brasil. Pouquíssimas empresas de tecnologia são instaladas aqui no Brasil. Então, os produtos que você compra, ou, das duas uma, ou eles são muito caros, a questão do carro vamos lá, massa, bonito, o novo Onix, é lindo, mas um carro desse nos Estados Unidos, sabe quantas vezes eles vão comprar um carro desse? Nunca.
Eles comparam como se fosse uma carroça. Para a gente aqui, é um top. Mas nos Estados Unidos, é uma carroça. Não tem. Vocês têm uma noção disso? Aí onde entra. Por quê? Por causa dessa industrialização que no Brasil começou muito tarde. Porque até mais os Estados Unidos são um país economicamente liberal. Não existe um país totalmente liberal. Não existe. Existe, assim, quanto mais liberal o país, eu acho, a minha visão, quanto mais liberal um país, quanto mais o governo não intervém na economia, melhor é. Tá certo? Há uma competição. Só que quando entra na competição, o bom vence. Os mais fortes vencem. Se você não se modernizar, se você não melhorar, você fecha. Sabe o que aconteceu? Voltou agora a mim. Vocês já tomaram um refrigerante chamado Embaré? Vocês já ouviram falar Embaré, Embaré Cola? É antigo. Pode perguntar aos pais de vocês. Não, é um Guaraná que tem. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu aqui em Pernambuco, com essa fábrica? Era muito. Sabe o que aconteceu? A Coca-Cola, isso é só um exemplo. A Coca-Cola estava começando, ela vendia, um exemplo, uma garrafa por R$1. A Coca-Cola começou a vender 80 centavos. Aí você assim, mas por quê? Para mais barato, o povo deixava de comprar a outra marca para comprar a Coca-Cola. Ela passou tanto tempo, a Coca-Cola passou um período tendo prejuízos. O que ela aconteceu? Ela quebrou a outra empresa porque não tinha condições de competir. Quando a outra empresa faliu, ela aumentou para R$1,50. Você pode analisar embaixo de Coca-Cola Company. Aí onde entra o liberalismo? O liberalismo ele é selvagem. É a lei da selva mesmo. Os mais fortes, eles sobrevivem. Por que isso? Por que está falando isso? É porque foi nesse período de Juscelino Kubitschek que as primeiras empresas vieram para o Brasil. A construção de Brasília, como eu falei para vocês, o governo de Juscelino Kubitschek, ela é marcado pela construção de Brasília. Muito melhor. O que é Brasília? Brasília é o Olimpo. Brasília é o Olimpo. É alto, é o custo de vida muito alto lá, onde o funcionalismo literalmente, o funcionalismo público é que sustenta a cidade. Tá certo? Os melhores salários estão em Brasília. Gente, ninguém mora em Brasília com um salário de R$2.000, não. Tudo devido a um projeto, não é que ele criado, porque ali você vai ser assessor. É altíssimo padrão, porque a maioria são pessoas que trabalham por funcionalismo público. E os salários são muito altos. Salário de 10 mil, 15 mil reais. Então o custo de vida em Brasília é altíssimo. O custo de vida em Brasília. Literalmente é o lugar, tirando quase São Paulo, que tem os maiores salários no Brasil, é Brasília. Agora, lembrando, Brasília, a capital. Lembrando que Brasília é o Distrito Federal, o região do Distrito Federal, e existem várias cidades ao redor. As cidades satélites são horríveis. Parece cidade do interior. Porque onde entra? O foco é Brasília. As cidades que estão em torno de Brasília, quem mora? São as pessoas empregadas, são que vai morar lá, vai trabalhar em Brasília e mora nas cidades satélites. Não estou falando você morar em Brasília, é que é completamente diferente. Tem, sabe
Sabe o nome dado a quem é de Brasília? Não. O nome dado para quem nasceu em Brasília não é brasiliense. O nome dado para quem nasceu em Brasília é candango. Candango. Por que candango? Por causa das pessoas que saíram do Nordeste para a construção de Brasília. Tá certo? Brasília era uma cidade é uma das poucas cidades no Brasil planejada. Literalmente, Brasília, se vocês abrirem na página 47, abram, por favor. Na página 47. Na página 47 não, na página 48, mais exato. Que fica a imagem é melhor. Na página 48. Que formato, isso aqui é a vista aérea de Brasília, tá certo? Que formato tem? Que formato tem essa cidade? Quase isso. Não. Tem a ver com algo aéreo. Oi? Brasília foi construída em formato de um avião. Não. É por causa da distribuição. Vocês conseguem observar da imagem a parte central e a asa norte e sul de Brasília, as duas asas. Vocês conseguem. Se você não conseguir, você vai na página 47, tem lá o desenho de Brasília. A pessoa que projetou Brasília foi o urbanista Lúcio Costa. Ele e Oscar Niemeyer, eles, vamos dizer assim, desenvolvem essa cidade do nada. Do nada. E, por incrível que pareça, Brasília foi construída em 1000 dias. Brasília foi construída em 1000 dias. 1000 dias para a construção de Brasília. Por quê? Juscelino Kubitschek, ele quis construir Brasília e entregá-la durante o seu... Ele não ia deixar para outra pessoa. Então, é durante o governo de Juscelino Kubitschek que construiu Brasília. Tem uma série, não sei se é no History, tem a série do History, que é 1000 dias, a construção de Brasília. Essa série mostra as dificuldades, como é que era tudo, a questão da corrupção, as empreiteiras, desde esse período. Imagina um caminhão de briga. Não se sabe, não tem, assim, uma noção exata de quanto gastou Brasília. Não se tem noção exata. Muito. Não é só a questão de levantar prédios. Não era só a questão de levantar prédios. É a questão de, primeiramente, você fazer toda a topografia. É o cerrado. Foi obrigado a passar máquina em tudo, a planar. Tudo. Oi? Muitas pessoas morreram na construção de Brasília. Muitos nordestinos morreram doentes, porque, como naquela época era uma praga que existia no Brasil, é o mal de Chagas. As casas eram péssimas, as casas não eram feitas de alvenaria e era feita de taipa. Quando uma casa, não sei se vocês já chegaram a ouvir, uma casa de taipa, ela cria rachaduras por ela mesma, um barro, as brechas, as frestas. Lá ficava instalado um barbeiro, que é um tipo de besouro. Aí à noite o barbeiro sai, ele pica e deposita os ovos. Aí você coça. Aí tudo que você coça entra a larva entra. Aí o coração incha. Aí as pessoas que não mal de Chagas iam construir Brasília, local muito quente, períodos muito seco, esforço físico muito grande, o coração inchado, que nem sabia que existia essa doença, estourar. Literalmente, caixa de vela preta. Na página 48.
É porque assim, é por causa disso, por causa do besouro, ele não fica. Sabe uma vez aconteceu uma tragédia? Foi um local de mata. Um local de mata, um caldo de cana. Um caldo de cana. Ele começou a pessoa começou a pegar uma cana e triturou a cana, né? Molhou a cana. Só que tinha um barbeiro na cana. Aí ela triturou o barbeiro e contaminou toda aquela. As pessoas que beberam daquele caldo de cana, todos desenvolveram mal de Chagas. E foram muitas pessoas. O açaí, não, o açaí. Muitos desses são, assim, como é lavado de maneira bem, bem mal mesmo. O barbeiro começa a depositar os ovos no açaí, tá certo? E a pessoa é triturada, né? O açaí, literalmente, ele é triturado, e a pessoa vai e desenvolve. Teve um colega meu que ele estava, um primo meu, ele estava com um problema no coração, de respiração, e o médico, fazendo entrevista com ele, perguntou: você come o quê? Não, lanche. Ah, eu gosto muito de açaí. Ele estava com suspeita de mal de Chagas. Por causa Por isso que, do açaí. que na maioria ele tem que ser pasteurizado. Que mata as bactérias. Vamos lá. Tem lá. Brasília é uma cidade, página 48. Brasília é uma cidade planejada. Ela foi desenhada pelo urbanista Lúcio Costa e tinha o objetivo de abrigar o centro político do Brasil, o centro administrativo do Brasil. Sendo esta sua construção a saída dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Outro motivo também de Brasília ser construída, da capital do Brasil, sair do Rio de Janeiro e passar para Brasília, é que Brasília é o centro do Brasil, literalmente é no plano central. É o centro do Brasil. Então é como se você trouxesse a população que só tinha no litoral para dentro do interior. Para ocupar dentro do interior, ocupando todas as áreas do Brasil, tá certo? Outro objetivo da questão do Brasil é esse. E dali você ter vamos dizer assim, uma mobilidade para todo o Brasil. Também uma forma de proteger o Brasil de ataques inimigos. Por quê? Como a capital, Rio de Janeiro, é a capital litorânea, então qualquer avião, qualquer navio poderia bombardear a capital. Como é no centro do Brasil, a distância vai fazer com que haja um tipo de uma proteção. Aí tem a pergunta: consulte o mapa do Brasil e verifique a localização da cidade. Em sua opinião, e com base no que você estudou nesse capítulo, por qual motivo mudou-se a capital do país, sediada no Rio de Janeiro, desde os anos do Império para o interior do país? Resposta, coloca aí. Coloca aí. A proteção. Vocês em casa estão conseguindo observar? Sim. Bom. A proteção do território brasileiro, da capital. Lembrando, lá é a sede do governo. Então, como o território brasileiro é muito grande, amplo, vai proteger. A proteção do território brasileiro. Vírgula. O desenvolvimento do interior do país, do Brasil. Você vai trazer a população que vivia nas partes litorâneas para dentro do interior, ocupando todas as áreas do Brasil. O desenvolvimento do interior do Brasil ou do país e o afastamento do governo
e o afastamento do governo federal dos movimentos sociais. Ponto. Dos movimentos sociais. Ponto. Por quê? É fácil hoje ir para... É mais fácil ir para São Paulo e para Brasília. Muito mais fácil ir para São Paulo. Então, todos os movimentos contrários, qualquer protesto hoje, é muito mais fácil São Paulo, Rio de Janeiro. Já em Brasília, esses protestos eles têm uma dificuldade, porque é um lugar mais longe, mas o acesso com mais dificuldade. A segunda questão, consulte no dicionário o significado da palavra urbanismo e depois observe as imagens e responda. Com o que se parece o desenho da cidade de Brasília? Tá certo? Aí ele pergunta, primeira parte da resposta, o que é urbanismo? É a estratégia... É a estratégia de organização, e de racionalização das aglomerações humanas permitindo criar condições adequadas de habitação. Ponto. Na mesma linha, parece como eu falei para vocês, avião. Repetir. É o quê? A habitação. Olinda é uma cidade planejada? Não. Prova tanto que as habitações elas são feitas em qualquer lugar. Uma cidade planejada, ela segue um plano diretor, ela segue um urbanismo. Você sabe onde vai ficar as ruas, você sabe onde vai ficar as avenidas, sabe onde ficar as quadras das casas. É tudo organizado, é tudo pensado previamente. Não, é a questão de histórica. A gente está falando aí, Olinda é uma cidade de dormitório perfeito, mas é uma cidade histórica que não segue um planejamento. Tá certo? Que não segue um planejamento de habitação. Você constrói casas em qualquer lugar. Por exemplo, só para a gente passar o terceiro. Estou puxando aqui um conjunto habitacional à beira do Riacho Lavati. Sinceramente, quem conhece o histórico de inundação vai saber que vai ser inundada. Vai ser inundada aquela parte ali. Eles podem fazer algo para minimizar? Podem, aumentando a calha do rio, aumentando a profundidade e a largura do rio. Mas se continuar daquele jeito, cheio de lixo, claro que aí já não é culpa mais da prefeitura, e sim mais bem da população, vai inundar. Não, eu tenho tendência, você falou bem, assim,
aquele povo que vai morar ali, o esgoto deles, o lixo deles, literalmente vai ser parado aonde? E antes eu dizia que era uma prefeitura, mas agora não está analisando e o povo falando. Bem que eu acho que a prefeitura ela tem um grau de responsabilidade, tem, mas não é, eu acho que fica 70-30. 70 da população, 30 da prefeitura. Tem gente que faz isso. Vai lá. A parte de cima está coberta de saco e garrafa. Quando ele chove, o leite fica morrendo assim, não. Você consegue, eu acho que Heitor conhece mais as pessoas. No finalzinho da presidente Kennedy, vocês já viram uma época de enchente, como fica ali, né? No finalzinho da presidente, ali naquele sinal ali, o lugar perimetral. Obrigado, fica tirando ali, porque é muito lixo. Tá certo? Então, claro que tem a responsabilidade da prefeitura? Tem, mas assim entra muito. A terceira questão. Observe o plano piloto, identifique nela a praça dos seus poderes, que é aquela onde ficam as asas. Tá certo? Que posição simbólica pode ser atribuída a essa praça? Coloca aí. Fica localizada. Fica localizada. Onde seria? Se você olha você tem atrás de duas asas, ela é central, né? Como central. Fica localizada onde seria a cabine do piloto de um avião. Fica localizada onde seria a cabine do piloto de um avião. É tão político para ter uma mais assim. A divisão. É em quadra, é dividido em quadra. Madrid também. Vai. Ó. Brasília é uma cidade planejada. Aí fica localizado onde seria a cabine do piloto de um avião, vírgula, representando simbolicamente o grupo que dirige o país. Perfeito. Representando simbolicamente o grupo que dirige o país. Eu acho que eles são mais... Então, daqui uns dias esse avião vai cair, viu? Vai cair. Esse avião vai cair. O país. Eu acho que esses três pilotos, cada um que queira ir para um lugar diferente, né? Aí... Vamos lá. Com o fim dos 5 anos de JK, quem vai... Mas era 5 anos e fazia todas as eleições, ou era que nem agora? Não, fazia novas eleições, mas você não teria reeleição. Você era eleito, passava 5 anos e saía. Aí, com o final do governo de Juscelino Kubitschek, quem assume é esse cidadão aqui, Jânio Quadros. Jânio Quadros, o slogan de campanha dele, ele é muito excêntrico. Jânio Quadros, ele é conhecido que, por muitas vezes, ele chegava num bar, ou numa lanchonete, na padaria, começava a puxar a conversa com você, como se fosse seu amigo. Assim, do tipo, oi, fulano, lembra de mim? Vê como é que ele era. Era muito excêntrico.
o jogo de campanha de Jânio Quadros é corrupção no Brasil. Tinha até um jingle, até uma musicazinha. Tinha que estar aqui do lado. Porque eu não tenho para vocês, se vocês não conseguem ver, mas o jingle dele era basicamente assim: varre, 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 varre vassourinha, varre, varre a bandeirinha. Que o povo já está cansado de sofrer desta maneira. Jânio Quadros é desse povo abandonado. Não sei se tem muita rima não, né? Mas o povo sabe, 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 não se engana. Essa vassoura é de piaçava americana, mas a espada do nosso marechal é fabricada com aço nacional. Isso aqui era um jingle da campanha Ele vai tomar, ele, assim, é tão excêntrico que Jânio Quadros ele só vai passar meses na frente da presidência. Não, mas ele ganhou, assim, Jânio Quadros, ele vai entrar candidato, vai vencer, porém, ele vai renunciar com meses, ele não passa 8 meses na frente. O outro construiu uma cidade do nada e o outro saiu do meio. Ele vai tomar algumas medidas tomadas por Jânio Quadros, elas são vigentes até os dias de hoje. Por exemplo, ele proibiu no Brasil a briga de galo. Ele proibiu no Brasil a briga de galo. Até os dias de hoje, a briga de galo é proibida, é uma contravenção. Até os dias de hoje, a briga de galo é proibida no Brasil. Ele também vai proibir, isso em território nacional, claro, o uso de lança-perfume. Não, aqui, na frente da Antártica, do Muro da Antártica. Na frente, depois daquela parada onde é o Azeredo, aí você indo mais para frente, tem um espaço abandonado, que era o Palácio do Galo. Mas assim, é crime, desde a época de Jânio Quadros, é crime você ter linha de galo, é crime. É uma contravenção. Ele vai proibir também o uso de lança-perfume. Lança-perfume é um aromatizante. Na América Latina todinha, usa-se lança-perfume. Para dar, é como se fosse um bom ar. Tá certo? É um aromatizante, para dar um cheiro no ambiente. Só que aqui no Brasil, como o brasileiro é broca, ele vai deixar... Como ele é muito forte, o fixador é muito forte, eles usam como se fosse tipo loló, aqui no Brasil. Como se fosse loló. E eles começavam... Então, no Brasil, lança-perfume é crime. Em todo lugar da América Latina é permitido, porque eles usam como um cheirinho. Só no Brasil usa como uma droga. Tá certo? Qual foi o problema todo na página 61? Abra, por favor. 61 não, desculpa. Página 49. Eu quero terminar logo. Página 49. Qual o problema todo de Jânio Quadros? Que Jânio Quadros, ele se alinha muito ao socialismo. O problema todo do governo de Jânio Quadros, ele vai se aliar muito ao socialismo. Lembrando que esse período é o período da Guerra Fria. Jânio Quadros vai se alinhar muito, prova tanto que ele vai dar uma medalha. A Che Guevara, se não me engano, o nome da medalha é a Ordem do Cruzeiro do Sul. É a maior honraria do Brasil, essa medalha, a Ordem do Cruzeiro do Sul. E ele vai condecorar Che Guevara, um líder socialista anti-americano. Então, a partir desse momento da história nacional, o Brasil ele começa a virar um pouco mais à esquerda.
Esse período da história nacional, o Brasil ele vai virar um pouco à esquerda, se alinhando os presidentes Jânio Quadros e João Goulart, que é o último, são presidentes que têm uma visão mais de esquerda, mais socialista. Então, vamos dizer, dentro do Brasil, nesse período, vai haver uma guerra muito grande entre pessoas que apoiavam o socialismo, e pessoas que apoiavam o comunismo. Jânio Quadros, ele é o primeiro desse, e por último, João Goulart. Daí, a desculpa, vamos dizer assim, do golpe militar de 1964, tá certo? Daí a foto, né? No finalzinho do parágrafo, lá, os opositores de Jânio Quadros no Congresso Nacional começaram a fazer pressão para sua renúncia. E 7 meses, eu falei 8, não, 7 meses após sua posse. Já imaginou você passar apenas 7 meses? Ele renunciou o cargo. Ele passou apenas... Rebeca, passou... Ô, João, estou dizendo que vai ser tu quando ganhar para vereador. Se ganhar também, né? Vamos lá. Passa, João. Botou não. Página 50. A posse de Jango. Jango é o apelido para João Goulart, tá certo? A posse de Jango. Jango é o apelido para João Goulart. Quando o Jânio Quadros, Jango era vice, João Goulart era vice de Jânio Quadros. Quando Jânio Quadros renuncia, João Goulart não estava nem aqui no Brasil. Ele estava onde? Na China. Na China? Peraí, qual tipo de regime vigente na China? É o socialismo. Imagina, quando Jânio Quadros renuncia, quando o presidente renuncia por motivos de divergência entre capitalismo e socialismo, por pressão, principalmente dos Estados Unidos, o vice, quem deveria assumir, estava onde? Na China. Na China fazendo o quê? Olhando como era o regime chinês para ser implantado onde? Aqui no Brasil. Tá certo? Sei lá, a posse de Jango. Oi? Sim. Daí a desculpa de quem faz a desculpa, e não é uma desculpa com termos tipo desculpa qualquer uma, não, mas é algo realmente, é que os militares, quando em 64 tomaram o poder, não é porque o Brasil estava passando por uma maravilha e eles quiseram mudar, não. É porque havia, sim, um movimento socialista no Brasil, e se não houvesse, aí eu lembro da desculpa, se não houvesse o golpe de 64, o Brasil hoje poderia estar passando por um regime socialista. Prova tanto que, por isso, para os militares que deram o golpe de 64, eles dizem assim, a gente não deu golpe militar, a gente teve uma revolução, uma mudança de governo, porque o Brasil... prova tanto que setores da classe média, a Igreja Católica apoiou o golpe de 64. Tá certo? Que é o nosso próximo assunto, que é o assunto da questão. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, Jango estava, como se chama, na China, e o Brasil desconfiava muito, o povo brasileiro desconfiava muito de João Goulart. E nesse período, o Brasil viveu uma fase de parlamentarismo. É como se 2 pessoas governassem o Brasil. Então, você teria o presidente João Goulart, Jango, e um primeiro-ministro. Oi? Primeiro-ministro literalmente, João Goulart seria o chefe de Estado. O que é chefe de Estado? Ele representaria o Brasil fora do Brasil. Então, qualquer decisão que envolvesse o Brasil fora do Brasil seria tomada por João Goulart. O primeiro-ministro ia tomar todas as decisões dentro do Brasil. Dá para entender a questão toda? Feito a rainha da Inglaterra.
ela representa a Inglaterra as ações fora da Inglaterra, bem que era só uma figura decorativa. Mas o primeiro-ministro toma as decisões para dentro do Brasil. Quem foi esse primeiro-ministro? Tancredo Neves. Lembra esse nome? Tancredo Neves. Tá certo? Não esqueçam desse nome. Aí tem uma pergunta lá. No 7º ano, vimos a diferença entre os dois sistemas de governo. O presidencialismo, é o que é vigente aqui no Brasil, e o parlamentarismo, o parlamento, o Congresso. A partir de seus conhecimentos, descreva por que o presidente João Goulart teria poderes reduzidos com o sistema de governo parlamentarista. Coloca aí. No presidencialismo, vírgula, o presidente é chefe de governo e chefe de Estado. No presidencialismo, vírgula, o presidente é chefe de governo e chefe de Estado. Isso quer dizer que as decisões tomadas pelo presidente podem ser feitas tanto internamente quanto externamente. Por exemplo, se quisesse declarar guerra contra a Argentina ou qualquer outro país, só um exemplo, ele poderia declarar guerra, claro que haveria a questão do Congresso Nacional, que apoiar ou não, mas as decisões tomadas pelo presidente, uma viagem internacional, ele é o representante do Brasil. Ou qualquer tipo de política adotada para dentro do Brasil, ele faz. Então, ele tem, literalmente, ele tem o poder. Isso. Aí vocês vão colocar, ponto na mesma linha. Já no parlamentarismo, o presidente exerce apenas o cargo de chefe de Estado. Já no parlamentarismo, o presidente exerce apenas o cargo de chefe de Estado. Vírgula, quem governa é o primeiro-ministro. Quem governa é o primeiro-ministro. Primeiro e ministro. Oi? Poderes amplos, porque o Brasil ele não se encaixa no parlamentarismo, não. O que está na mente do brasileiro é o parlamentarismo. Não, agora não. Já eu acho que assim, o Brasil hoje está no meio de um parlamentarismo. Eu posso comentar isso depois, não aqui, mas é isso. Tem o presidente da Câmara, ele quer os poderes para ele. Então, ele quer implantar aqui, são palavras dele mesmo, um parlamentarismo branco. É um parlamentarismo disfarçado de presidencialismo. Ou presidencialismo, isso não é todo mundo, é ele que quer, o ego dele que quer, tá certo? Então, ele mesmo fala, é o parlamentarismo branco. É um presidencialismo disfarçado de parlamentarismo ou parlamentarismo disfarçado de presidencialismo. Ele quer limitar o poder do presidente, tá certo? Mas isso aí é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas só que o Brasil, assim, João Goulart ele era mal visto pela sociedade, pois foi ele que tinha dado aquele 100% na época de João Goulart, de Getúlio Vargas,
Ele era o primeiro-ministro, ele era o ministro da Fazenda, ele que deu o aumento de 100%. Então, vários setores da sociedade não via com bons olhos a pessoa de João Goulart. E ele acaba sofrendo pressão, muita pressão. Porém, ele tenta fazer uma reforma aqui no Brasil, distribuindo terras, a questão das leis trabalhistas. E essas reformas criadas por João Goulart começou a acender um sinal de alerta, de vermelho, contra os setores mais conservadores da sociedade. E esses setores, junto com os militares, depuseram, em 1964, ele da presidência, com o golpe militar de 64. Para vocês terem uma ideia, o golpe militar de 64, ele tinha, vamos dizer que, do dia 31 de março, o dia 1º de abril, militares saíram dos seus quartéis e tomaram as ruas, fazendo com que João Goulart, Jango, fugisse para fora do Brasil. Algumas pessoas dizem que ele foi muito covarde, que era petrificado, mas a história conta que ele fugiu para o Brasil e morre anos mais tarde envenenado. Ele foi envenenado, tá certo? Então, na página 51. Na última parte, para a gente terminar. No ano de 1964, por meio de comícios, Jango declarou uma série de decretos, tais como o controle do lucro das empresas, isso é um absurdo, estrangeiras, a retomada do monopólio de exploração de refino de petróleo e o destino de aproximadamente 10 quilômetros de terras próximas a rodovias federais e ferrovias federais para a reforma agrária, reforma eleitoral, inclusão de analfabetos, reforma universitária, almejando um aumento de vagas, reforma bancária, urbana e etc. Entre seus opositores estavam apoiadores, estavam a União Nacional dos Estudantes, a UNE, militares de baixa patente e os trabalhadores rurais por meio de ligas japonesas. Porém, em 19 de março de 1964, foi organizada aqui uma grande passeata em São Paulo, que ficou conhecida como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha, ela era opositora a essas decisões tomadas por João Goulart. A segunda questão. A partir de todo o contexto estudado até agora, avalie as reais intenções por trás da Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. O que a significava naquele momento? A resposta? Era composta por setores mais conservadores da sociedade. Aí você vai ter proprietário de terras, pessoas ricas, a classe média. Era composta por setores mais conservadores da sociedade, vírgula, que se opunham às propostas de mudanças defendidas por Jango, que se opunham às propostas de mudanças defendidas por Jango. João Goulart. Tá certo? Quem está em casa, vocês estão conseguindo ver a tela do computador? Sim, Jorge, dá para ver a tela. Dá para ver a tela? Jorge, Diga. as mudanças o quê? As mudanças propostas por Jango, que se opunham às mudanças propostas por Jango. Gente, vê só, como eu não tenho tempo, não tem essa questão da lei de palavras, eu vou passar 1 minuto, calma, que aí você já copia em casa, nessa última parte. Não tem essa questão de lei de palavras. Vocês estão vendo aí em casa?
Estou vendo aí a resposta? Dá para ver agora. Dá para ver? Aí vocês passam em casa. Aí vocês procuram essa aula aqui, tá certo? Rede de palavras, já estou adiantando para vocês. Vocês podem tirar print de tela aí, ó. Dá para ver? Estou acompanhando, dá para ver direitinho até então. Heloísa, está acompanhando, Heloísa? Vai dar print lá e posso questionar. Não tem mais o que falar. Pelo menos ele falar. Certo? Aí vocês passam um colega. Mostra no começo, Colegas, eu vou parar aqui. Oi? Mostra no começo lá Oi? no... Eu já mostrei já. Isso aí é só para adiantar, eu passo para os colegas. Eu acho que a Luísa fez tudo direitinho. 17 pessoas na live cortando para